Você acha que sabe por que faz o que faz? E se eu te disser que aquilo que você sabe sobre si, embora importante, pode ser apenas a superfície visível de algo muito maior? E se a consciência não for o centro absoluto da vida psíquica, mas apenas a parte que aparece? Hoje eu quero te ajudar a entender de uma vez por todas o que é consciente. Eu sou o Rodrigo Ferreira, psicanalista clínico e professor aqui no IBRAPSE. E nesta série, nós estamos percorrendo os principais conceitos da psicanálise de forma clara, profunda e acessível, sem simplificar demais, mas também sem tornar tudo desnecessariamente complicado. Quando falamos em consciente, estamos falando daquilo que, em determinado momento, está presente para o sujeito de maneira imediata. Aquilo que ele percebe, pensa, sente ou sabe naquele instante. Dito de forma simples, o consciente é o campo daquilo de que você está ciente agora. Pode ser a frase que você está ouvindo neste momento. Pode ser a sensação do teu corpo na cadeira. Pode ser uma preocupação que está ocupando a tua mente. Uma ideia que você formula claramente. Uma noção que você consegue conhecer naquele instante. Tudo isso pode estar no campo do consciente. Mas aqui entra um ponto essencial da psicanálise. O consciente é importante, mas não é soberano. Ou seja, aquilo que está claro para o sujeito naquele momento não esgota a vida psíquica. A consciência mostra, mas não mostra tudo. Na teoria freudiana, o consciente aparece com mais clareza na chamada primeira tópica, em que Freud distingue 3 sistemas: inconsciente, pré-consciente e consciente. Esse esquema, o consciente, é o sistema mais próximo da percepção imediata, daquilo que comparece à mente no presente. É o campo do que está aceso, por assim dizer. Mas Freud faz uma descoberta decisiva. O fato de algo estar consciente agora não significa que esse algo controle ou explique toda a vida psíquica. E isso é revolucionário, porque antes da psicanálise havia uma tendência muito forte a imaginar que o sujeito se conheceria principalmente por aquilo que pensa conscientemente sobre si. Freud rompe com isso. Ele mostra que o consciente é apenas uma parte do aparelho psíquico e muitas vezes nem a mais determinante. Em alemão, Freud utiliza o termo bewusst para consciente. A tradução para o português é direta e adequada, mas aqui também vale um cuidado, porque no uso comum, consciente pode significar muitas coisas diferentes. Às vezes quer dizer lucidez, às vezes quer dizer moral, às vezes quer dizer discernimento, às vezes quer dizer um estado desperto e às vezes também quer dizer consciência social, consciência ética ou boa consciência. Na psicanálise, quando falamos em consciente, estamos falando de algo mais específico, o campo do que está acessível à percepção e ao pensamento imediato do sujeito. Ou seja, não é um conceito moral, é um conceito tópico e dinâmico da vida psíquica. Se você quer guardar uma imagem simples, pense assim: o consciente é a parte iluminada da cena psíquica. É aquilo que o sujeito consegue perceber em si naquele momento. É o que pode nomear diretamente. É o que comparece como pensamento atual, percepção presente, afeto reconhecido. Mas a própria psicanálise mostra que essa parte acessível é limitada. A pessoa pode dizer com toda sinceridade: eu não sei o que faço, eu não sei por que eu faço isso, não percebi que estava repetindo, não imaginei que aquilo me afetava tanto. Na hora, achei que fosse uma coisa, depois percebi que era outra. Essas frases mostram que a consciência não é falsa, mas ela também não é completa. Ela capta algo, mas não capta tudo. Esse é talvez o ponto mais importante do conceito dentro da psicanálise. Em muitas tradições anteriores, a consciência era tratada quase como o coração do sujeito, o lugar do domínio, da clareza e da verdade sobre si. Freud descentraliza isso. Ele mostra que o sujeito não se resume àquilo que sabe, conscientemente. Desejos, fantasias, conflitos, marcas infantis, repetições, sintomas, lapsos e sonhos podem operar
com enorme força sem estar presente da consciência. Então, a consciência não desaparece na teoria freudiana. Ela continua existindo e é importante, mas deixa de ser rainha absoluta. Ela é uma parte da casa, não é a casa inteira. E esse rebaixamento do prestígio da consciência é uma das grandes viradas da psicanálise. Vamos imaginar um exemplo simples. Pense numa pessoa que diz de forma totalmente consciente: eu quero muito um relacionamento estável. Essa fala pode ser verdadeira, no plano consciente. Ela pode realmente querer isso, mas ao mesmo tempo, essa mesma pessoa pode repetir vínculos em que escolhe parceiros indisponíveis, fugir quando a relação se aprofunda, sabotar situações de estabilidade ou se envolver sempre em cenas de abandono e insegurança. O que isso mostra? Mostra que o consciente diz algo real, mas não diz tudo. O desejo formulado conscientemente pode coexistir com outras forças que não estão igualmente claras para o sujeito. Então, a consciência não deve ser desprezada, mas também não deve ser tomada como explicação suficiente. Uma analogia ajuda a guardar bem o conceito. Pense num iceberg. A parte de cima, visível, seria o consciente, aquilo que parece que pode ser visto, nomeado e reconhecido imediatamente. Mas por baixo da linha d'água existe muito mais massa, mais volume, mais força de sustentação e de direção. A psicanálise não diz que a parte visível é falsa, ela só mostra que ela não basta. Outra analogia possível: o consciente é como a tela de um celular, mostrando o que está aberto agora, mas o funcionamento do aparelho não depende só do que aparece na tela. A memória, processos em segundo plano, arquivos, comandos, conexões invisíveis ao olhar imediato. Claro que a mente humana é infinitamente mais complexa do que um celular, mas a imagem ajuda. O que aparece não resume o que opera. Freud aproxima bastante o consciente do sistema perceptivo, ou seja, o consciente é aquilo que está mais ligado ao presente e imediato da experiência, aquilo que o sujeito percebe, capta, acompanha no exato momento. É por isso que o conteúdo consciente tende a ser fugaz. Uma ideia aparece e vai embora. Um pensamento ocupa o foco e depois cede lugar a outro. Um afeto se torna claro por um instante e depois se mistura com outras coisas. O consciente não é um reservatório grande e estável. Ele funciona mais como uma superfície momentaneamente iluminada. E isso é importante, porque mostra que a consciência não é um arquivo total de tudo que o sujeito é. Ela é mais um ponto de contato com o presente. Aqui entra uma distinção importante. Consciente e pré-consciente não são a mesma coisa. O consciente é aquilo que está presente agora. O pré-consciente é aquilo que não está presente agora, mas pode tornar-se consciente com relativa facilidade. Se neste momento você está pensando no nome de alguém, esse nome está no campo do consciente. Se você não está pensando nele agora, mas consegue lembrá-lo quando alguém pergunta, ele estava no pré-consciente. Essa distinção pode parecer pequena, mas é teoricamente muito importante, porque mostra que nem tudo que não está no foco atual da consciência é inconsciente. Às vezes, está apenas fora do foco. E aí chegamos à posição mais famosa, e também uma das mais mal entendidas: consciente e inconsciente. O contrário da consciência em psicanálise não é apenas o que eu não pensei agora, é o inconsciente. Isto é uma dimensão psíquica marcada pelo recalque, pela deformação, pela repetição e pelo retorno indireto. O consciente é acessível ao sujeito no presente, o inconsciente não. O consciente formula, o inconsciente insiste. O consciente organiza uma narrativa. O inconsciente aparece nos furos dessa narrativa. Então, quando a psicanálise opõe consciente e inconsciente, ela não está apenas distinguindo dois graus de atenção. Ela está distinguindo dois modos muito diferentes de funcionamento psíquico. E o consciente pode mentir? Essa é uma pergunta interessante. E a resposta precisa ser cuidadosa. O consciente pode sim produzir
racionalizações, justificativas, versões organizadas e mais, explicações que parecem coerentes, mas que não dão conta de tudo. Mas isso não significa que a consciência esteja sempre mentindo. Muitas vezes, o sujeito fala sinceramente a partir do que consegue saber de si naquele exato momento. O problema é que a sinceridade consciente não garante conhecimento completo. Uma pessoa pode acreditar honestamente numa explicação sobre si mesmo, e ainda assim haver outra lógica, mais profunda operando. Então, a consciência não é necessariamente falsa, ela é parcial. Essa talvez seja uma das melhores formas de guardar o conceito dentro da psicanálise. Também é importante dizer, consciente não é o todo da vida psíquica, não é sinônimo de verdade completa sobre si, não é garantia de autoconhecimento pleno, não é o centro absoluto do sujeito, não é uma instância moral, não é prova de que a pessoa domina o que faz, não é tudo aquilo que importa na clínica, mas também não é, por outro lado, algo descartável. A psicanálise não despreza a consciência, ela apenas mostra os seus limites. Ela leva a sério o que o sujeito diz conscientemente, mas não para por aí. Na clínica, o discurso consciente do sujeito importa muito. É ali que ele começa, é dali que ele fala, é a forma como ele se apresenta, se compreende, se justifica, se narra. Mas a escuta psicanalítica não se contenta apenas com esse nível. Ela escuta o que o sujeito diz, como ele diz, o que repete, o que esquece, o que contradiz, o que escapa, o que insiste além da intenção consciente. Por isso, consciente é o ponto de partida, não o ponto final. O analista não despreza a narrativa consciente, mas também não torna como uma última palavra. Com Lacan, essa descentralização da consciência fica ainda mais radical. Ao enfatizar que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, ele mostra que o sujeito é atravessado por significantes que escapam ao domínio consciente. Isso torna ainda mais forte a ideia de que aquilo que o sujeito sabe sobre si não coincide plenamente com aquilo que o constitui. Lacan não elimina o consciente, mas desloca o seu prestígio. Ele reforça que o sujeito fala mais do que sabe e que a verdade do sujeito não se reduz àquilo que ele formula de maneira clara e intencional. Em termos simples, a consciência continua sendo importante, mas deixa ainda mais de ser pensada como lugar de soberania. Há algumas frases que ajudam a guardar bem esse conceito. Uma delas é esta: o consciente é a parte presente e acessível da vida psíquica, mas não a sua totalidade. Outra formulação muito útil é: estar consciente de algo não significa compreender tudo o que está em jogo neste algo. E uma terceira bem forte é esta: a consciência ilumina, mas não ilumina a casa inteira. Essa imagem funciona muito bem, porque resume ao mesmo tempo o papel e o limite do conceito. E por que esse conceito ainda importa? Porque hoje existe uma valorização enorme da clareza imediata, da autorreflexão rápida, do discurso transparente sobre si. A psicanálise vem lembrar que o sujeito pode ser lúcido em muitas coisas e ainda assim desconhecer aspectos decisivos do próprio desejo, do próprio conflito e da própria repetição. O conceito de consciente importa justamente porque nos impede de cair em dois extremos: achar que a consciência explica tudo ou achar que ela não serve para nada. Nenhuma coisa e nem outra. Ela é necessária, mas limitada. É real, mas parcial. É importante, mas não soberana. Então, resumindo, consciente é aquilo que, em determinado momento, está presente à percepção e ao pensamento e ao saber imediato do sujeito. Na primeira tópica freudiana, ele forma um dos 3 sistemas do aparelho psíquico ao lado da pré-consciência e do inconsciente. É o campo daquilo que aparece, do que pode ser percebido agora, do que está em foco. Mas não é o todo da vida psíquica.
não é o centro absoluto do sujeito e não esgota a verdade sobre si. No fundo, o conceito de consciente nos ensina algo muito importante. Aquilo que sabemos sobre nós importa, mas em psicanálise, saber isso é apenas o começo da conversa. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o conceito de consciente, deixa o seu like, se inscreve no canal do IBRAPS e compartilha esse conteúdo com quem quer estudar psicanálise com muito mais clareza e profundidade. E escreve aqui nos comentários qual conceito você quer ver no próximo episódio do nosso Dicionário de Psicanálise. Até a próxima!